Olá, povo de Deus! Estamos iniciando mais uma Manhã com Deus, a jornada do Tabernáculo de Moisés, 6 estações, 10 minutos em cada estação, 1 hora na presença de Deus, porque Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto, o povo que Ele pastoreia e ovelhas de sua mão, o rebanho sob os cuidados de Deus. Bom dia, Lídia. Seja bem-vinda nesta manhã com Deus. Bom dia, irmão Paulo. Seja bem-vindo nesta manhã com Deus. Hoje nós vamos posicionar a Arca da Aliança em Romanos, no capítulo 20. Aliás, no capítulo 5, no versículo 20 e 21. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reine a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. O apóstolo Paulo, ele faz um contraste entre a lei e a graça. Então ele faz um contraste entre a lei e a graça. A lei. Por que nós precisamos entender esses dois conceitos? Ele fala aqui, olha só, a lei, ela aumentou a ofensa. A lei aumentou a ofensa. Depois ele diz assim, o pecado fez a morte reinar. Vamos entender isso. Quando Deus diz lá no Jardim do Éden, se você comer do fruto proibido, você morre, Deus deu uma lei. A lei é, não coma. A penalidade da lei é, se comer, morre. Por que Deus deu uma lei? Ele deu uma lei, não coma, porque ele é soberano. Porque ele colocou o homem na terra para servir a Deus. Então, o homem na terra está debaixo da lei de Deus. Os 10 mandamentos são as leis de Deus. Os 10 mandamentos refletem o caráter de Deus. Então, tem o fruto proibido. Não coma. Se você comer, você morre. Agora, note uma coisa. Quando nós estamos debaixo da lei, o que a gente quer fazer? Obedecer. Então, a lei, ela tem conexão, com obediência. E aí, a pessoa que quer andar com Deus, ela quer andar com Deus debaixo da obediência. Se ela anda com Deus debaixo de obediência, ela diz assim, eu quero andar com Deus, ponto. Eu quero agradar a Deus, ponto. Como é que eu faço para agradar a Deus? Agora aqui mora o perigo.
como é que eu faço para agradar a Deus? Aí ela responde, obedecendo a lei. O que Deus quer de mim? Deus quer que eu seja certinho, direitinho, não erre nada. Então, eu vou obedecer a lei. E obedecendo a lei, vou agradar a Deus. Sabe quando o pai diz assim para a criança? Se você passar de ano, você ganha presente de Natal. Então, ela tem uma meta, passar de ano. Mas ela tem uma obediência. Ela tem que ser bom aluno. Aí você diz assim, César, mas não é esse o objetivo da vida? A gente ser bom aluno, a gente fazer o bem, a gente obedecer a Deus? Olha a armadilha que tem nisso. Olha, presta atenção na armadilha que tem nisso. Eu vou obedecer a lei e agora, obedecendo a lei, eu vou agradar a Deus. Acontece que o mundo caiu no pecado. E quando eu tento agradar a Deus obedecendo a lei, eu vou cometer um erro. Quando eu cometo o erro, eu quebrei a lei. Se eu quebrei a lei, a sentença da lei é a morte. O que eu faço? Eu vou pegar o meu erro e esconder debaixo do tapete. Porque enquanto o meu erro estiver diante de mim, eu estou em desobediência. Se eu estou em desobediência, Deus não se agrada mais de mim. Por isso que Paulo está dizendo que a lei não permite andar com Deus, porque ninguém consegue o tempo todo obedecer a lei. Aí ele diz assim, mas a graça pela justiça para a vida também reina. Também reinasse a graça pela justiça para a vida. O que é a graça? A graça é querer agradar a Deus. Ué, César, que contradição é essa? Você está dizendo que a lei é agradar a Deus, mas a graça é agradar a Deus? Qual que é a diferença? A diferença é que quando eu agrado a Deus baseado na lei, se eu quebrar a lei, eu estou morto. Não tem mais alternativa para mim. Agora, se eu vivo pela graça e eu quebrar a lei, o que é que eu faço? De novo, eu vivo pela lei, porque eu quero agradar a Deus. Então eu vou obedecer. Mas acontece que eu sou pecador. Então eu vou desobedecer. Eu vou quebrar a lei. Quando a lei quebra, o salário do pecado é a morte. Então, na lei, eu não encontro Deus. Eu não agrado a Deus. Porque eu não consigo obedecer a lei. Mas se eu andar pela graça, é diferente. Por quê? Porque pela graça eu quero agradar a Deus. E como é que eu agrado a Deus? Ora, se eu fizer o que a lei manda e eu quebrar a lei, na graça eu chego diante de Deus, confesso o meu pecado, recebo perdão e Deus me ajuda a continuar andando com Ele. Então, na lei, eu tenho que ser todo certinho. Na graça, eu posso ser quem eu sou. Essa é a diferença. Na lei, eu tenho que ser um ator. Na lei, eu tenho que esconder o pecado. Na lei, eu tenho que dizer que eu sou bom, sabendo que eu não sou. Na lei, eu vivo uma pessoa que nunca fui eu. Mas na graça, eu sou quem eu sou. Se eu erro, eu peço perdão. Se eu acerto, eu acertei. Mas eu vivo debaixo da graça. Eu não vivo baseado na minha performance. Pai, me ensina a diferenciar o que é andar debaixo da lei, o que é andar debaixo da graça. Não me permita andar debaixo da lei para eu ser falso para mim mesmo e querer ser uma pessoa que eu não sou. Eu tenho que viver na graça, Senhor, porque na graça eu sou quem eu sou e o Senhor me aperfeiçoa do jeito que eu sou para melhor. Então me ajuda a entender a diferença entre a lei e a graça. Essa é a minha oração, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém.
Amém? Captou essa oração? Vamos agora para o altar de ouro, que está em Romanos, capítulo 5, o verso 18. Pois, assim como por um só homem veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação. Observa, a lei exige obediência. Note uma coisa, quando eu digo assim, eu quero andar com Deus, eu vou ser obediente, você está andando com Deus baseado na lei. E todo aquele que se baseia na lei, ele não pode ser verdadeiro com ele mesmo. Ele tem que fingir aquilo que ele não é. Por quê? Porque ele quer apresentar para os outros uma aparência de santo, sabendo dentro dele que ele não tem toda essa santidade. Então ele vive uma vida de aparência. Isto é quem vive pela lei e quem acha que andar com Deus é ser obediente. Porque quando você fala eu sou obediente, significa se eu desobedeci, eu quebrei a lei que me exigiu obediência. Se eu quebrei a lei que me exigiu obediência, logo eu desagradei a Deus. Acabou, não tem mais o que fazer. É assim que funciona a lei. Então, a graça, por outro lado, ela tem um elemento chamado justiça. Olha a diferença. A lei, quando você fala lei, você pensa obediência. Quando você fala graça, você pensa justiça. Mas o que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo que a lei, olha o verso 18, a ofensa traz o juízo. Então, a lei, ela traz consigo o juízo. Olha que terrível. Se você vive baseado na obediência para agradar a Deus, significa que você está andando debaixo de um juízo. Agora, olha a graça. Se todos os homens, por um ato de justiça, veio a graça sobre os homens para justificação. A graça traz justificação, que dá vida. Ela traz justificação. Olha a diferença. A lei traz juízo. Entenda, presta atenção. Quando o crente não conhece a palavra de Deus, ele diz assim: eu quero agradar a Deus, eu vou obedecer a Deus. Eu quero agradar a Deus, eu vou obedecer a Deus. Se você, no teu relacionamento com Deus, entende que agradar a Deus é obedecer, você está morto. Por quê? Pela lei vem o conhecimento do pecado. Pelo pecado vem o juízo de Deus. Pelo juízo de Deus vem a sentença de Deus. Pela sentença de Deus vem a morte. Eu nunca utilizo. Se alguém perguntar, César, você quer agradar a Deus? Eu quero. Como? Eu vou obedecer Ele. Eu nunca diria isso. Por quê? A palavra obediência significa lei. A obediência à lei significa ser perfeito. E ser perfeito é uma meta inatingível para o homem na sua carne. Se eu quebro a lei, eu estou morto. Agora, aqui está dito, assim, por um ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para justificação. Por quê? Quando eu olho para a lei, eu olho para o que tem atrás da lei. O que tem atrás da lei? Tem
10 mandamentos. O que tem atrás da graça? Tem a cruz de Cristo. Olha só, qual é o papel da lei? O papel da lei é dizer assim: irmão Paulo, seja obediente a Deus. Irmão Paulo, para você ser obediente a Deus, você não pode cometer pecado. Irmão Paulo, não cometa pecado. Porque se você não cometer pecado, você vai agradar a Deus. Aí o irmão Paulo vai viver com medo. Porque ele não pode errar. Já que quem comete pecado desagrada a Deus. Então o irmão Paulo tem que viver uma vida certinha. E aí o que o irmão Paulo vai fazer? Ele vai pôr uma máscara. Para todo mundo, aquela máscara é a máscara da santidade. Aquela máscara é um sorriso que todo mundo percebe. Mas dentro da alma tem um choro. Por que tem um choro? Porque ele sabe que obedecer à lei é impossível. Então ele sabe que é impossível agradar a Deus. Então ele tem que pôr uma máscara para esconder o seu choro, a sua lágrima, a sua dor. Porque cada vez que ele tenta fazer o bem, ele gera o mal. Este é o irmão Paulo, se ele quer obedecer a Deus. Mas por outro lado, tem um outro irmão Paulo. O irmão Paulo diz: não, eu não vou viver baseado na lei. Eu vou viver baseado na graça. Aí o irmão Paulo agora vai fazer alguma coisa baseado na graça. Ele vai fazer movido pelo quê? Por que ele vai fazer o bem? Por que ele vai praticar o bem? Porque ele ama Jesus. Porque Jesus morreu na cruz por ele. Então ele vai praticar o bem. Aí ele vai fazer a mesma coisa que a lei manda. Ao tentar praticar o bem, ele vai cometer um erro, porque é humano. E ao cometer aquele erro, ele vai cometer um pecado, porque ele é humano, ele pecou. Mas agora ele vai fazer diferente. Ele não vai saber, ele não vai se sentir condenado. Eu pequei, desagradei a Deus. Não. Ele fala assim: eu pequei, porque eu sou humano. Mas o meu pecado foi a causa da morte de Jesus. O meu pecado, Jesus já pagou o preço por ele. O meu pecado, Jesus morreu por ele. O meu pecado, a ira de Deus caiu em cima de Jesus. Então o meu pecado me justificou. O meu pecado não me condena. Mas aí você vai falar, o irmão Paulo vai falar, alguém vai falar assim: César, você está dizendo que se alguém peca, ele continua agradando a Deus? Mas a gente não tem que viver em santidade? Como é que a gente pode viver em santidade e pecar e ainda agradar a Deus? Porque nós agora não vivemos baseado na performance. Nós agora somos filhos amados de Deus. E o maior prazer do pai é quando o filho erra, ele volta para o pai em sinceridade, conta o seu erro e recebe do pai o perdão para continuar caminhando. Essa é a diferença. Quando a pessoa vive baseado na lei, se ele peca, ele se esconde de Deus. Se ele vive baseado na graça e ele peca, ele vem correndo para Deus ajudar ele a corrigir o seu erro e começar de novo. Então, se o irmão Paulo vive pela lei, ele quer viver com uma máscara. Então ele errou, ele não sabe o que faz. Mas se ele é filho de Deus, ele vive pela graça. Se ele errou, ele vem correndo para Jesus e conta o seu erro, e ali ele é perdoado, e ele começa a andar de novo. É assim que a gente anda com Deus. Pai, nos ajuda a entender que se a gente anda com Deus baseado na lei, quando a gente peca, a gente não sabe o que faz, porque quebramos a lei e o salário do pecado é a morte. Mas agora, se a gente vive na graça, a gente, quando peca, a gente volta correndo para Jesus, porque a gente sabe que Jesus morreu no nosso lugar
e Ele já nos perdoou. Então a gente pede perdão a Ele para poder começar uma nova jornada. Nos ajuda a viver pela graça e não pela lei. É a nossa oração, em nome de Jesus, o teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. Vamos agora para o nosso café da manhã. E ele está posicionado em Romanos, capítulo 5, o versículo 15. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um homem morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O que a Bíblia está dizendo aqui? Aqui nós temos esse quadro, e nesse quadro nós temos ali em cima a lei e aqui embaixo a justiça. A lei declara que nós somos na lei, nós somos filho ou filha do homem. Nós somos filhos de Adão. Na graça, nós somos filho ou filha de Deus. Nosso representante é Jesus. Olha a diferença. Quem anda debaixo da lei é filho do homem. Quem anda debaixo da graça é filho de Deus. Quem anda debaixo da lei, ele não tem para onde correr. Quem anda debaixo da graça, ele tem sempre o colo de Deus para começar de novo. Agora eu faço uma pergunta para você. Você quer andar com Deus baseado na lei? Ou você quer andar com Deus baseado na graça? Se você anda com Deus baseado na lei, então a tua vida é inflexível. Você cria um padrão para você que você sabe de antemão que não tem como preencher aquele padrão. Então você nunca é você mesmo. Porque você vive para uma coisa que você sabe de antemão que nunca vai alcançar ela. Você não pode ser sincero. Você não pode falar a verdade. Você não pode abrir o seu coração. Porque se você abrir o seu coração para alguém pensando na lei, você vai falar assim: se eu contar a minha verdade, o outro vai descobrir quem eu sou. Ele vai ver os meus defeitos, ele vai ver os meus erros, ele vai ver a minha imperfeição. Então o que eu vou fazer? Eu vou esconder tudo isso debaixo do tapete. É assim que vive quem anda debaixo da ofensa. Ele se sente ofendido por qualquer coisa. Se você parar para pensar, você vai notar o seguinte: a maior parte das brigas que nós temos durante o dia é porque nos sentimos ofendidos. De novo, pensa no teu dia, no dia de ontem. Pensa nas discussões que você teve ontem. Por que você discutiu ontem sobre qualquer assunto? Porque você se sentiu ofendido. Porque a pessoa disse uma coisa a seu respeito e você disse assim: não, não é desse jeito. Olha só, se você está dizendo não, não é desse jeito, o que você está querendo fazer? Você está querendo entrar na cabeça do outro
e mudar a visão do outro a teu respeito. Por que é tão importante que o outro pense bem de você? Porque você criou um padrão de perfeição. Então você diz assim, vão pensar mal de mim. Aonde já se viu? Se eu fiz isso, meu Deus, que medo! Como que vão fazer? Como que vão pensar de mim agora? Então quem vive debaixo da ofensa está sempre pensando no outro. Como que o outro está me avaliando? Como que o outro está me julgando? O que o outro está pensando de mim? E agora, olha o que eu fiz. O que vão pensar de mim? Que coisa terrível! Veja só como a gente vai criando máscara e ao longo da vida a gente já nem percebe mais quantas máscaras nós já criamos. Não, eu não vou. Se eu não for na igreja, meu Deus, o que vão pensar de mim? Não, se eu não fizer a obra de Deus, meu Deus, o que vão pensar de mim? Não, se eu gritar, perder o equilíbrio emocional, meu Deus, o que vão pensar de mim? Olha quanta coisa a gente vai jogando para baixo do tapete. A gente, sabe, toda vez que eu sou ofendido, olha só, eu aqui, César, aqui está o irmão Paulo. O irmão Paulo chega para mim e diz assim, César, você é um cara falso. Olha só, o irmão Paulo chega para mim e fala, César, você é um cara falso. Irmão Paulo, você está pensando isso a meu respeito, irmão Paulo? Sim, você é um cara falso. Irmão Paulo, olha, peraí. Aí eu vou correr lá para o banheiro e volto. Eu volto com aquele estojo de maquiar, sabe aquele estojo de maquiar? Aí eu passo pozinho no meu rosto assim, ó, eu vou passar pó. Aí eu chego assim, irmão Paulo, olha, irmão Paulo, não tem mais nenhum buraquinho na minha pele, não, tá tudo certinho. Você está pensando mal de mim, irmão Paulo. Você está dizendo que eu sou falso. Olha aqui, eu sou verdadeiro, tá tudo certinho. O que é isso? Eu estou com medo da ofensa. A ofensa me faz pôr uma máscara. E eu não aceito mais ouvir o irmão Paulo, porque ele falou que eu sou falso. Então eu vou me esconder atrás de uma máscara para tentar mudar a visão do irmão Paulo. Eu quero que ele pense diferente de mim. Irmão Paulo, você não pode dizer que eu sou falso. Irmão Paulo, fala que eu sou verdadeiro. Por favor, irmão Paulo. Aí o irmão Paulo fala, César, você não é falso não, você é verdadeiro. Que legal, irmão Paulo, eu sou verdadeiro. Olha a outra máscara que eu estou usando. É 880. Agora eu estou feliz porque o irmão Paulo falou que eu sou verdadeiro. Olha como eu fiquei feliz, irmão Paulo. Muito obrigado, irmão Paulo. Você disse que eu sou verdadeiro. Isso é máscara. Eu estou com medo de ser ofendido. Mas a Bíblia aqui está dizendo, a graça de Deus e o dom da graça é abundante. Ele está dizendo, eu já paguei por você, você não precisa mais usar máscara. Você errou. Irmão Paulo fala para mim, César, você é falso. Irmão Paulo, explica para mim aonde que eu sou falso. Eu preciso me consertar. Você está vendo uma coisa que eu não estou enxergando a meu respeito. Explica melhor para mim essa falsidade. Aí, irmão Paulo fala assim, César, você é falso por causa disso. Sabe que você tem razão, irmão Paulo? Verdade, como que eu vou fazer? Olha, irmão Paulo, eu não me senti ofendido, não. Foi muito bom você ter dito que eu sou falso. E foi muito bom você ter explicado aonde que está a minha falsidade. Agora eu estou entendendo, você está certo. Eu agindo desse jeito, eu só posso trazer uma imagem de falsidade. Você está certo, eu vou abrir meu coração. Olha, realmente, eu tenho que mudar o meu comportamento. Eu errei com você, irmão Paulo. Você me perdoa, irmão Paulo? Claro, César, eu te perdoo. E aí a gente começa um novo relacionamento. Olha a diferença entre viver pela lei e viver pela graça. Pai, nos ajuda a não nos sentirmos ofendidos. Porque quando a gente se sente ofendido, é porque a gente criou uma imagem que a gente não quer que quebra. E a ofensa é isso, é ter uma imagem quebrada.
Pai, nos ajuda a entender que nós somos uma imagem quebrada, porque nós precisamos ser a imagem de Cristo. E falta muito para a gente chegar lá. Então a gente tem que aceitar as coisas quebradas da nossa imagem, para que a gente possa aprender a lidar com isso, aprender a receber o perdão, a graça, o amor, o cuidado de Deus sobre a nossa vida. Nos ajuda, Pai, a não viver debaixo de máscara, mas a vivermos debaixo de graça, a ser a gente mesmo e aprender a lidar com nossos erros. É a nossa oração, em nome de Jesus, o teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. Agora vamos para jogar luz sobre isso. O candelabro está colocado em Romanos capítulo 5, o verso 17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que quem vive debaixo da lei vive na morte. Mas quem vive debaixo da justificação, ele vive, vou pôr aqui, na vida. Quem vive debaixo da lei, vive baseado na morte. Quem vive debaixo da graça, ele vive. Ô César, me explica uma coisa. O que negócio é esse de viver baseado na morte e viver baseado na vida? Vamos voltar de novo. O irmão Paulo chega para mim e diz assim: César, você é falso. Presta atenção. O irmão Paulo chega para mim e diz: César, você é falso. Agora são 5 horas e 32 minutos. 5 horas e 32 minutos. Pode escrever aí, Lídia, 5 horas e 32 minutos. Aí o irmão Paulo disse: César, você é falso. Eu vou dizer: irmão Paulo, você está enganado comigo. Você não me conhece. Eu não sou falso. Eu sou verdadeiro. 5 horas e 33 minutos. 1 minuto já passou. Irmão Paulo, você está enganado comigo, irmão Paulo. Você que é falso. Não, eu não sou falso. Você não está se entendendo, irmão Paulo. 5 e 33, Lídia. Irmão Paulo, você é falso. Não, César, eu sou falso não. Você é falso. Olha só. Olha como a vida está morta. Eu e o irmão Paulo estamos brigando. Ele está dizendo que eu sou falso e eu, para me defender, eu estou acusando ele de falsidade. São 5 horas e 33 minutos. A gente perdeu 1 minuto precioso da nossa vida, porque eu não aceitei uma imagem quebrada. O irmão Paulo, quando eu falei que ele é falso, ele também não aceitou uma imagem quebrada. E nós já perdemos 2 minutos da nossa vida. São 5 horas e 34 minutos. 2 minutos preciosos. Porque eu e o irmão Paulo estamos brigando. O irmão Paulo está dizendo que eu sou falso e eu, para me defender, eu disse que ele é falso. E são 5 horas e 34 minutos. Nós já perdemos 2 minutos da nossa vida porque não conversamos. A gente está se acusando mutuamente porque o irmão Paulo me acusou quebrando a minha imagem. Eu estou acusando o irmão Paulo quebrando a imagem dele porque a gente está mais interessado na nossa imagem do que na graça, num relacionamento pessoal. Agora, são 5 horas e 34 minutos. E nós perdemos 2 minutos brigando, querendo melhorar a imagem de si mesmo diante do outro. Agora são 5 horas e 35 minutos. Pode marcar, 5 horas e 35 minutos. Agora a conversa muda. Irmão Paulo, você disse que eu sou falso. Você pode dizer para mim por que eu sou falso? Eu preciso saber, porque eu posso ter uma imagem a meu respeito que você me enxerga diferente. E eu quero saber em que eu sou falso. 5 horas e 35 minutos. Mudou a história agora. Agora eu estou conversando com o irmão Paulo.
Eu não estou me defendendo, eu não estou me sentindo ofendido, porque eu estou morto em Cristo Jesus. Então eu posso continuar ouvindo, irmão Paulo. Irmão Paulo, fala mais. Você está dizendo que eu sou falso. Me explica essa falsidade. Aí o irmão Paulo vai explicar. Ele vai falar, ó César, você é falso porque você atravessou a rua e você me viu e não me cumprimentou. Então você é falso, porque você fala que eu sou teu irmão, mas quando eu passo por você, você não me cumprimenta. Então por isso que eu sou falso. Quando que foi isso, irmão Paulo? 5h36. Quando que foi isso, irmão Paulo? Irmão Paulo, lembra aquele dia que eu passei na frente da tua casa, você estava entrando no seu apartamento e você entrou e eu passei e falei oi e você nem olhou para minha cara? Aí eu digo, irmão Paulo, que dia que foi isso? Foi tal dia. Ah, irmão Paulo, agora eu estou lembrando, 5h36. Verdade, eu não vi você passar. Sabe por quê? Porque naquele dia eu estava tão preocupado com o meu dia a dia que eu nem olhei para o lado. Eu estava tão preocupado que eu não vi você passando. Me perdoe, irmão Paulo. Eu não vi você. De fato, eu não lembro de ter visto você. Ah, você não me viu? Não. Então você não está ofendido comigo, César? Não. Eu apenas não te vi, irmão Paulo. Realmente, me perdoa. Eu pensei que você era falso. Mas agora eu estou entendendo que naquele dia você estava atribulado. Qual que era a tua tribulação, César? Ainda continua? É 5h37 agora. César, você ainda continua com aquele problema que impediu você de me enxergar? Irmão Paulo, a vida está muito difícil. Olha, irmão Paulo, eu preciso de ajuda em oração. Você pode me ajudar? Aí, irmão Paulo diz, eu vou orar por você, César. 5h37. Olha quanta vida. O irmão Paulo entrou na minha vida, descobriu o meu problema e agora ele virou meu intercessor. Ao invés de ter uma contenda entre eu e o irmão Paulo, agora o irmão Paulo entendeu aquilo que era um desencontro de informação. E ele entendeu o drama que eu estou vivendo, e ele percebeu que o mundo não gira em torno dele, mas ele percebeu que ele pode girar em torno de mim, ele pode me ajudar em oração. Mudou completamente. Agora eu ganhei 2 minutos de vida. Antes eu tinha perdido 2 minutos de vida. Essa é a diferença entre viver baseado na morte e viver baseado na vida. Na morte, a gente quer jogar tudo embaixo do tapete. Então não tem conversa sincera, não tem conversa verdadeira, não tem olho no olho, não tem ouvir para entender. Na morte, é tudo baseado numa imagem, é tudo baseado num pensa direito a meu respeito. Você não pode pensar mal. Então nós temos a diferença entre a vida e a diferença e a morte. Entre a vida e a morte. Como que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo com medo da ofensa? Ou nós estamos vivendo baseado na graça? Faz muita diferença. Olha para quantas brigas a gente tem por causa da ofensa. Porque a gente não se cala, porque a gente não presta atenção, porque a gente não ouve, porque a gente tem medo de perguntar ou simplesmente ouvir. Se a gente continuasse ouvindo, a verdade viria à tona e a gente seria liberto pela verdade. Pai, nos ajuda a não viver debaixo da ofensa, a não se importar com a ofensa, mas continuar ouvindo, viver baseado na verdade, continuar tentando entender o que está passando de errado. Se aquilo estiver em nós, a gente precisa se consertar. Se tiver no outro, a gente precisa suportar. Eu posso me consertar, mas eu não posso consertar o outro. Mas eu posso suportar o outro. Eu posso ser um pouco mais paciente. Eu posso ser um pouco mais cuidadoso. Me ajuda, ó Pai, a viver uma vida diferente. A parar de viver uma vida brigada, mas viver uma vida baseada no amor, baseado na vida, baseado no relacionamento. Esta é minha oração, em nome de Jesus. Amém. Agora, nós vamos para a pia de cobre, a gente tem que lavar as mãos e os pés. Está no verso 16 e 19 de Romanos 5. 16. O dom, entretanto,
Não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. 19. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim pela obediência de um só homem muitos se tornaram justos. Olha, aqui tem esse quadro. E esse quadro tem a lei e tem a graça. Tem a lei, os 10 mandamentos, e tem a cruz, que tem a graça. Quando você está baseado na lei, quem você é? Pecador. Quando você está baseado na graça, quem você é? Justo. Quando você é baseado na lei, quem você é? Pecador. Quando você é baseado na graça, quem você é? Justo. Eu quero dizer uma coisa para você. Quando você lê a epístola de João, João é radical. Ele diz: quem peca não está com Deus. Quem não vive em pecado está com Deus. Então João é radical. Mas João, ele é o apóstolo do amor. E ele escreveu 3 cartas. E é muito difícil entender o que João está dizendo. Por que ele é tão radical para dizer: ou você peca e não é de Deus, ou você não peca e você é de Deus. É preciso muita maturidade cristã para entender o que João está dizendo. Eu não vou entrar na explicação de João, porque a gente precisaria de várias lives para entender o conceito que João tem de pecado. E para entender o conceito de pecado de João, a gente tem que usar até a língua grega. Porque se a gente usar só o português, ler só no português, a gente não entende o recado de João. Então vamos deixar João um pouquinho de lado, porque a gente não tem maturidade para entender João. Só um pouquinho, vamos deixar ele de lado. Vamos olhar para Paulo. Paulo escreveu 13 cartas, João escreveu 3 cartas. Paulo escreveu 13 cartas. Eu vou fazer um desafio para você aqui hoje. Lídia, um desafio para você. Irmão Paulo, um desafio para você. Qual que é o desafio? Você vai pegar as 13 cartas de Paulo, vai fazer uma leitura dinâmica. O que é uma leitura dinâmica da carta de Paulo? Vou explicar para você como que você vai ler 13 cartas de Paulo. Você vai ler assim, ó. Romanos, tá aqui, ó, Romanos, capítulo 1. Você vai pôr o dedo aqui e você vai descer assim, ó. Ok? O que você está procurando? A palavra pecado. Então você não vai ler nada, você só vai procurar a palavra pecado. Você vai passar o dedo e vai procurar a palavra pecado. Página por página. Passa o dedo e procura a palavra pecado. Eu não sei aonde você vai encontrar a palavra pecado, porque eu não lembro aonde que vai aparecer a primeira vez a palavra pecado. Mas você faz assim. Quando você achar a palavra pecado, por exemplo, aqui em Romanos capítulo 5, você vai encontrar a palavra pecado. Quando você encontrar a palavra pecado, você olhe em volta da palavra para tentar ver se Paulo está dizendo que o crente, se ele está falando do crente, ou ele está falando da doutrina do pecado. Se ele está falando da doutrina do pecado, então ele não está dando um conselho para o crente. Porque Paulo tem um monte de conselho nas suas cartas. Você vai procurar um conselho de Paulo, e não
uma doutrina. Provavelmente, quando você encontrar a palavra pecado, Paulo está falando nesse contexto. O pecado é o salário da morte. E a morte depende de Jesus. Então ele está dando, isso é doutrina. Ele não está dizendo para eu viver sem pecado. Ele está dando uma doutrina do pecado. Agora, um conselho, o conselho é igualzinho João. Olha como que João diz. Vamos lá. 1 João, capítulo 3. João diz assim: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. Aí ele diz assim, filhos, aquele que pratica o pecado procede do diabo. Todo que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Agora, eu quero ver você encontrar um conselho que Paulo diz o mesmo que João. Não viva em pecado. Você não vai encontrar. O que você vai encontrar quando Paulo fala que você tem que agradar a Deus? Ele não vai usar a palavra pecado. Ele vai usar a palavra carne. Ele não vai usar a palavra pecado. Ele vai usar a palavra carne. Por quê? Porque é a maneira como Paulo enxerga o relacionamento com Deus é baseado na graça e não na lei. Se ele tivesse baseado o relacionamento na lei, ele ia falar, não cometa pecado. Mas ele fala, as obras da carne são. Aí você olha para a lista das obras da carne e você fala, mas prostituição é pecado, adultério é pecado, tudo isso é pecado. Mas Paulo não usa a palavra pecado, ele usa obra da carne. Por que será que ele usa a obra da carne e não usa a palavra pecado? É porque ele nos enxerga como justos e filhos de Deus, e não como pecadores. Porque se ele falasse que eu sou pecador, ele teria que dizer, o salário do pecado é a morte vem o juízo vem a morte eterna. Mas ele fala, você é justo, você é filho de Deus vive debaixo da graça, quando ele comete pecado, ele vai para o colo de Deus, pede perdão e começa de novo. Percebe que quando a gente fala de pecado, a gente não fala de relacionamento? Lembra dos 2 minutos que eu perdi com o irmão Paulo? Por que eu perdi os 2 minutos com o irmão Paulo? Porque eu não estava falando de relacionamento, eu estava falando de imagem. E eu não queria a minha imagem quebrada. E eu briguei 2 minutos com o irmão Paulo, acusando ele dele ser falso e ele me acusando de ser falso. Isto é imagem quebrada, não é relacionamento. Mas quando eu aceitei que eu podia ter a minha imagem quebrada, e eu perguntei, por que você disse que eu sou falso? Aí foi 2 minutos de conversa sincera. Não teve falsidade, teve relacionamento. Então, muda completamente a maneira como a gente enxerga a vida cristã. Por isso que Paulo nunca dá um conselho dizendo que nós somos pecadores, dizendo que a gente comete pecado. Pelo contrário, Paulo sempre diz, eu estou escrevendo uma carta para os santos que estão em tal lugar. Aí você vai ler a carta e ele fala de um monte de coisa que está errado e que precisa ser consertado, mas ele fala com graça. Ele fala em um ambiente de perdão, em um ambiente de restauração, em um ambiente de relacionamento. Nunca em um ambiente legalista, em um ambiente de imagem quebrada, em um ambiente de juízo, em um ambiente de julgamento. Ele nunca faz isso. É por isso que a gente gosta tanto de ler a carta de Paulo, porque ele trata conosco, se relacionando conosco, e não criando imagem para a gente. Pai, nos ajuda a entender que quando a gente vive debaixo da lei, a gente vive baseado em imagem. E aí a gente não quer imagem quebrada. Nos ajuda
a viver debaixo da graça. Porque quando a gente vive debaixo da graça, a gente é quem é. Se a gente erra ou se a gente peca, a gente precisa pedir perdão, restaurar o relacionamento e começar de novo. Nos ajuda, Senhor, a viver debaixo da graça, a viver com... Não importa qual é a imagem, ela pode até quebrar, mas a gente não quebra porque a imagem quebrou. A gente sabe que é filho amado de Deus e a gente recebe a verdade. É a nossa oração, em nome de Jesus, o seu filho amado, teu filho amado a quem nós amamos. Amém. Agora vamos para Romanos capítulo 13. Desculpe, Romanos capítulo 5, o versículo 13 e 14. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Deixe-me dizer uma coisa. Olha só. Até o regime da lei havia pecado no mundo. Agora, havia pecado no mundo. A lei, entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança de transgressão de Adão. Veja o que é viver baseado na lei e viver baseado na graça. Olha só. Eu estou fazendo aqui uma live. Essa live que eu estou fazendo, depois que eu terminar essa live, eu vou publicar a live. Por que eu vou publicar a live? Agora tem 2 pessoas assistindo essa live. Se eu publicar essa live, pode ter mais pessoas ouvindo o que eu falei hoje nessa live. Só que eu tenho um problema. Eu tenho uma imagem. E esta imagem que eu quero passar para os outros, ela pode não condizer com quem eu sou. E aqui tem um problema quando eu vou falar em público, ou quando eu vou falar com qualquer pessoa, não é em público, em privado. Por alguma razão, quando eu fico cansado, à medida que eu vou ficando mais cansado, eu troco as palavras. O que significa isso? Eu vou contar a história de Caim e Abel. Caim matou Abel. É uma história da Bíblia. Caim matou Abel. E aí eu estou contando, olha, Caim matou Abel, porque Caim matou Abel, porque Caim matou Abel, porque um dia Abel matou Caim. Mas Caim matou Abel, porque um dia Abel matou Caim. Aí você que está me ouvindo fala, César, para um pouquinho a live. O que foi? César, você trocou as bolas. Olha só. Quem que matou quem? Caim matou Abel. Pois é, Caim matou Abel. Mas há 2 minutos atrás você falou que Abel matou Caim. Troquei o nome. Aí eu faço outra live. Saul perseguia Davi, Saul perseguia Davi. Um dia Davi perseguiu Saul. César, você trocou de novo. Você falou que Saul perseguia Davi, agora você está falando que Davi perseguia Saul. Troquei novamente. Todas as vezes que eu tenho dois nomes, chega uma hora da história que eu troco os personagens. Aí o que eu vou fazer? Eu tenho que preservar a minha imagem. Eu não vou gravar esta live. Se eu gravar essa live, todo mundo vai ficar sabendo que eu troco os nomes. E que eu cometo olha, tem uma live aí para trás que eu falei uma coisa que foi... Eu troquei radicalmente a frase. Eu queria dizer uma coisa, eu disse outra.
Quando eu ouvi o que eu disse, eu falei, meu Deus, onde eu estava com a cabeça? Chega a ser até uma ofensa. Eu falei, eu queria falar uma coisa, disse outra. É o oposto do que eu quis dizer e está gravado. Aí o que eu poderia fazer? Eu vou lá e deleto aquela live. Aí se eu deletar aquela live, eu vou ter que deletar quase todas as lives, porque eu troco quase sempre. Eu troco. Aí eu tenho que fazer agora uma opção. Ou eu aceito que eu troco as coisas, e o que eu vou fazer? Eu troquei, não tem como consertar. Eu não tenho como, se alguém chegar e pedir explicação para César, o que você falou naquela live? Eu vou passar apertado, eu vou ter que, primeiro eu não vou nem lembrar o que eu falei. Depois a pessoa vai ter que dizer, eu vou tentar lembrar mais ou menos o que eu disse. E aí eu vou ter que consertar o que eu disse. Mas se eu não assumir essa fraqueza da minha mente, eu não consigo transmitir o que eu quero. Por quê? Porque o que é mais importante? Eu manter uma imagem a meu respeito de uma pessoa que nunca comete erro, ou eu deixar o erro acontecer? O que eu vou fazer? Eu peço perdão, eu errei, toquei, e continuar a vida. Aquilo não vai me desmerecer. Não é porque eu estou trocando o nome que eu conheço menos ou mais da Bíblia. Agora, se a pessoa, porque eu troquei uma frase inteira, eu queria dizer uma coisa e nem percebi que eu disse outra, e a pessoa vai pegar aquela frase, que é o que acontece hoje na política. A pessoa fala uma frase, eu estava vendo, ontem o presidente falou uma coisa, aí o repórter, falando a respeito do que o presidente disse, ele diz assim, o presidente disse hoje isso, mas há 10 anos atrás ele disse o oposto. Olha o que a lei está fazendo. Ele olha para o presidente agora e fala, não, o presidente está dando essa imagem de certinho agora, mas deixa eu tirar as coisas do baú e vocês vão ver quanta coisa errada esse presidente já falou. E aí a pessoa torna o presidente prisioneiro do seu passado. Ele não pode falar nada no presente, porque lá no passado ele disse isso e agora ele é mentiroso. Se ele fosse verdadeiro, ele não tinha dito lá no passado. Olha só o que as pessoas fazem por causa de uma imagem. Mas o presidente continua falando, por quê? Ele não quer saber da imagem dele. Ele quer ser verdadeiro naquilo que ele fala. Uma hora ele fala uma coisa, outra hora ele fala outra coisa, outra hora ele fala outra coisa. Você julga se você vai condenar ele ou não vai condenar ele. Então, nós temos que aprender que quando a gente vive baseado em imagem, a gente não vive mais. A gente está morto. Eu não transmito o que eu quero porque eu tenho que manter a minha imagem. Aí eu teria que fazer o seguinte, eu teria que ler o texto. Eu teria que escrever tudo o que eu falo. Porque aí eu ia pelo menos tentar evitar o prejuízo de falar uma coisa errada. Mas se eu quiser cultivar uma imagem, eu não sou quem eu sou. Agora, se eu sou quem eu sou, você pode ter uma falsa imagem ou uma imagem. Você vai ter uma imagem de mim, boa ou mal, não sei. Agora, se você quer conversar comigo e você perguntar por que eu disse tal coisa, quem sabe eu posso explicar que eu tenho uma falha de memória e às vezes eu troco as palavras. Então, a gente tem que decidir se nós vamos viver baseado numa imagem ou nós vamos viver baseado na graça. Quiçá a gente viva baseado na graça, porque aí a gente não precisa ficar retocando imagem. A gente não vai perder tempo com essas coisas. Pai, nos ajuda a viver baseado na graça e não ficar retocando imagem. Quanto tempo a gente perde, Senhor, só porque a gente quer mudar o passado, retocar uma imagem, ter o que os outros pensem diferente da gente. As pessoas são as pessoas. Elas têm o direito de pensar de nós o que elas querem. Se elas pensam bem ou pensam mal,
Nós não temos como fazer isso se essa pessoa não vier abrir o coração e conversar com a gente. E a gente conversar com o coração aberto. Nos ajuda, Senhor, a não perder tempo retocando imagem, mas a ter graça para aprender, para gastar o nosso tempo conversando, ouvindo, mesmo que seja uma ofensa. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus, o teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. É assim, gente. Deus seja louvado. Porque quando a gente aprende a andar de acordo com a palavra, a gente aprende a andar com Deus. E a gente aprende a andar baseado na graça. E é tão bom andar baseado na graça. Você tem espaço para você ser você mesmo. Não fica retocando imagem. Errou. Errou. É parte da vida. A graça não nos diminui diante do nosso erro, nem nos aumenta. É parte da vida, do relacionamento. Que a gente aprenda a viver dessa forma. Se esse vídeo tocou o seu coração, manda para outro. Vamos mandar esse aviãozinho. Venha para a minha comunidade aqui no Insta. Olha, eu já ia falar Iocurte. Veja como eu troco as palavras. Venha para a minha comunidade aqui no Instagram. Se inscreva e vamos andar junto. E aí, nesse compartilhar da nossa fé, eu também estou passando por um processo de mudança. Eu preciso mudar a maneira de eu me relacionar aqui no Instagram, abrir mais o meu coração. Tudo isso a gente precisa construir. Não é fácil construir. Mas se a gente abre mão da imagem, a gente consegue ser verdadeiro e construir um relacionamento. Venha para cá. Vamos andar junto. Eu espero você me seguindo aqui para essa comunidade aumentar e se tornar cada vez mais visível. E me ajude a levar essa mensagem mais longe. Marque seus amigos nela. E que o Senhor seja louvado e você tenha um dia abençoado na presença de Deus.